Boa noite, igreja, paz do Senhor. Se você quiser se assentar, fica à vontade, tá? Você que trouxe aí a Bíblia, abra em Atos 19, Atos capítulo 19. Atos capítulo 19, vamos ler a partir do versículo 11. Quem achou, diga amém. Como eu ouvi amém de todos, então já posso ler. Vamos ler do 11 até o 20, para você ter um entendimento melhor. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram os 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia o espírito maligno lhes respondeu: Jesus eu conheço, Paulo eu sei quem é, mas vocês quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram da casa nus e feridos. Quando isso se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Dessa maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Essa passagem, ela é uma passagem com muitas informações, tá? Mas nós vamos focar dentro daquilo que o Senhor falou ao meu coração. Mas para que você tenha um entendimento melhor, Paulo, ele já estava em Éfeso. No momento desses acontecimentos, Paulo já estava ali na cidade de Éfeso, já fazia 2 anos. Ele ficou por 3 meses ensinando na sinagoga.
Mas o interessante é que esse tempo em que ele estava na sinagoga ensinando, havia uma certa rejeição da palavra. Alguns estavam falando mal, né, de Paulo, falando mal do caminho. Não estavam recebendo de bom grado a sã doutrina. Então Paulo ele se reúne com aqueles que estavam entendendo o que estava sendo ministrado, e agora ele sai da sinagoga e ele consegue um espaço aonde ele poderia ministrar a sã doutrina na escola de um certo filósofo chamado Tirano. Isso é mais para você poder entender. E Paulo ele fica ali por 2 anos ensinando. E nesses 2 anos, a palavra de Deus ela tomou uma dimensão sobrenatural. Em outras versões vai dizer que toda a Ásia ouviu o Evangelho. Claro que não o continente asiático, né? Mas uma parte que se chama Ásia Menor. E Paulo ele ministrou, ele preparou discípulos. A palavra ela tomou proporções de dimensões verdadeiramente sobrenaturais. E Deus, conforme nós lemos, Deus era com Paulo de uma forma tão tremenda que Paulo agora, ele já estava operando milagres através de suas peças, né, de roupa, seus aventais de trabalho, porque Paulo era fabricante de tendas, das suas toalhas, né? Algo que se usava na cabeça. Então ele usava essas peças para também produzir milagres. Agora eu quero que você entenda que as coisas de Deus, elas não estão voltadas para espetáculo. Não está voltado para espetáculo. O poder de Deus, a manifestação do poder de Deus, pela forma, ainda que não seja convencional, né? Sempre há um propósito. E esse propósito nunca é criar espetáculo. Nunca é Deus usar de vaidade. Não, isso não tem nada a ver com Deus. Isso não tem nada a ver com Deus. Não, olha, vai lá e joga o lenço, né? Paulo faz o seguinte, pega o paletó e gira, porque todo mundo vai cair e vão dizer que você é demais. Não, isso não tem nada a ver com os projetos de Deus, porque os projetos de Deus é fazer de você uma ferramenta para toda boa obra. Não é fazer de você motivo de espetáculo, não é massagear o teu ego. Isso não tem nada a ver com as coisas de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Mas em tudo isso, tá? Deus, ele é detalhista. E em tudo que Deus opera, em toda forma que Deus opera, há um propósito. Nós lemos que Deus, através da vida de Paulo, ele estava curando pessoas, ele estava promovendo muitos milagres.
E nós precisamos agora entender que havia também um propósito para que Paulo ficasse 2 anos ali ensinando e pregando a palavra de Deus. Porque a verdade é o que estava acontecendo ali era uma preparação. Porque Deus tinha algo a tratar com aquele lugar. Irmãos, nós sabemos que quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, nós estamos sempre vendo Israel, estamos sempre vendo o povo judeu se contaminando com a cultura e a religião dos outros povos. Israel tem um grande problema. Eu quero dizer para vocês que esse problema de Israel é um grande problema que existe no meio do povo de Deus. Deus sempre chamando a atenção de Israel, desde o começo, para que Israel não se unisse a outros povos. Alguém lembra dessas coisas quando leram a Bíblia? Deus sempre dizendo para Israel que não queria que Israel se juntasse com outros povos, que não dessem as suas filhas em casamento, não é isso? Para outros povos, porque Israel é um povo santo, separado. Então Deus tinha essa preocupação. Porque Israel não era um povo que tinha aquela pegada de influenciador. O problema de Israel é que Israel era influenciado ou influenciável. Então começava a se misturar. Começava a esquecer o Deus Todo-Poderoso e seguiam as imagens, o misticismo, o espiritismo e todo tipo de feitiçaria, magia negra que estivesse acontecendo no momento. E o que eu estou dizendo para você é que Deus, Ele agora tem algo a tratar com aquele lugar, com aquela cidade de Éfeso. Deus começa a operar através da vida de Paulo. E como eu falei, Deus não quer criar um espetáculo, fazendo Paulo jogar toalha em cima das pessoas, passar a toalha no rosto não era isso. Jogar o avental, rodar o avental, não era isso, havia um propósito. Por quê? Qual era o propósito, pastor, de Deus para aquele lugar? O propósito era o seguinte: como eu acabei de falar, Israel era um povo influenciável. Os judeus se deixavam contaminar pela cultura e pela religião do povo pagão. Então agora o que acontece? Haviam muitos judeus na cidade de Éfeso e já estavam instalados naquele lugar já por algum tempo, já por bastante tempo, e começaram a acompanhar a cultura daquele lugar. Ali naquele lugar haviam judeus que praticavam feitiçarias, haviam judeus que ganhavam dinheiro trabalhando com mágica, trabalhando com misticismo, trabalhando com magia negra. Mas Deus, Ele quer fazer uma obra de libertação naquele lugar. Deus quer fazer um trabalho de transformação naquele lugar. E Deus vai mostrar que, independente de que se alguém está usando lenço, se alguém está usando alguma pedra de toque, se alguém está usando algum tipo de vara,
Deus vai mostrar que Ele também pode operar o seu poder da forma e da maneira que lhe convém operar. E quando Deus começa a revelar o seu poder, quando Deus começa a manifestar a sua glória em algum lugar, você pode ter certeza que a mentira, a religiosidade, a feitiçaria, a bruxaria, o espírito do engano, ele vai cair por terra. Deus vai acabar com a farsa. Deus vai acabar com a mentira daquele lugar. Porque Ele vai mostrar, através da vida de Paulo, que Ele é soberano. Fala para a pessoa do teu lado: Deus é soberano. Glórias a Deus. Então agora os magos, os feiticeiros, os adivinhadores e todos aqueles que trabalham com o espírito do engano, eles percebem o que está acontecendo através da vida de Paulo. E eles começam a observar pessoas sendo curadas, acontecendo algo diferente na vida daquela multidão. E eles estavam na casa, eles estavam testemunhando tudo aquilo. E eles começaram a entender agora que, além de invocar o nome das entidades, invocar também agora o nome de Jesus poderia trazer para eles muito lucro. Ei, calma aí, esse negócio pode dar dinheiro. Esse negócio é bom. É o nome de Jesus. Caramba! Olha o que está acontecendo. Vou entrar nesse negócio também. 7 irmãos estão observando aquilo. E agora eles também vão lá. Porque para eles é só invocar o nome de Jesus e o endemoniado ele vai ser liberto. E agora eles vão usar alguns artifícios, vão, vir com a sua lábia de mercadores e vão começar a se aproveitar, porque vão usar o nome de Jesus e algo vai acontecer, e isso vai gerar din-din no final, Só que aí é que é o problema, porque Deus não levou Paulo para aquele lugar para que o seu nome fosse comercializado. Deus não traça um plano, uma estratégia para a cidade de Éfeso, para que o seu nome fosse usado para aqueles que não têm compromisso com a sua verdade. Deus agora vai desbancar os magos. Deus agora vai desbancar todo e qualquer espírito mentiroso que atuava na cidade de Éfeso. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Então atenta para uma coisa. Nessa versão ela não vai te detalhar da forma que uma outra versão ela vai detalhar, mas numa outra versão, aqui no versículo a partir do versículo 13 diz o seguinte: olha, alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados.
Numa outra versão, vai dizer o seguinte, que 7 irmãos judeus, filho de Seva, sumo sacerdote. Vou repetir para você entender. 7 irmãos, o que? Judeus. Esses homens eram judeus. Não bastasse ser judeu, eles eram filhos de Seva, que era sumo sacerdote. Irmãos, esses caras são filhos da promessa. Esses caras, eles têm uma descendência de uma linhagem sacerdotal. Esses caras têm uma chamada com Deus. Esses caras têm um projeto ministerial de Deus para a vida deles. Mas o que é que eles estavam fazendo? Invocando o nome de entidades malignas. Esses homens estavam enrolados até o pescoço numa vida de pacto com entidades malignas. Eles trabalhavam a serviço de Satanás. E eu quero dizer para vocês que tem muita gente que tem promessa, que tem ministério, que está trabalhando para Satanás e muitas vezes não está nem sabendo. Eles não eram pouca coisa. Eles eram judeus, filhos de um sumo sacerdote. E trabalhavam para entidades malignas. E agora também vem no nome de Jesus mais uma oportunidade para ganharem dinheiro. Dinheiro é poder. E homens se corrompem por causa do poder. Eram filhos do sumo sacerdote. Você já parou para pensar quantos filhos de pastores estão perdidos no tráfico, na droga, na prostituição, no roubo? Estão na Cracolândia. Quantos filhos de missionária, quantos filhos de diáconos, de evangelistas, de presbíteros, quantos filhos de homens e mulheres de ministério estão envolvidos até, agora se diz até o pescoço, até o tutano, com o pecado. Quantos? E nós precisamos entender que uma vida pecaminosa, ela por muitas vezes acaba gerando muitos pactos. Porque cada vez que se invoca o nome de uma entidade, isso está gerando um pacto. Cada vez que eles invocavam o nome de alguém para criar uma falsa ideia de uma cura sobre alguém, estavam fazendo um pacto. Agora para pensar comigo. Eles esconjuram o demônio no nome de Jesus, a quem Paulo prega. E isso agora gerou um problema. Porque os demônios nunca questionaram quando foram
quando receberam uma palavra de ordem deles. Mas por que os demônios não batiam de frente? Vou falar para você. Porque os demônios, eles trazem uma falsa ideia para o curandeiro, para o pai do porco, para a mãe do porco, de que está acontecendo uma cura ali, mas não está acontecendo cura nenhuma. Há uma falsa ideia de que simplesmente o demônio ele se retrai, continua lá quieto, e a pessoa acha que verdadeiramente foi curada pelo pai dos cães e pela mãe dos cachorros, mas não foi. Não foi, porque o demônio ainda está lá. Só que agora nós precisamos entender que quando eles se posicionam, agora eles estão mencionando o nome de quem? O nome de Jesus. Então agora o nome de Jesus vai trazer um desconforto para os demônios que estavam naquela pessoa. Por quê? Porque o exorcista lá, na verdade, ele só era uma ferramenta do diabo. Ele estava trabalhando para o diabo e agora ele invoca o nome de Jesus. E isso agora vai trazer uma ira para o demônio. E o demônio diz para ele o seguinte: conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Quem são vocês? O demônio está dizendo que conhece Jesus e sabe muito bem quem é Paulo. Será que eles não conheciam aqueles 7 homens? Claro que eles conheciam. Claro que eles conheciam aqueles 7 homens. Mas escuta uma coisa. Quando eles dizem eu conheço Paulo, eu sei quem é, eu sei quem é Paulo, eles estão dizendo que conhecem a vida do Paulo desde bebezinho. Sei quem é Paulo, porque eu conheço a trajetória de vida de Paulo. Eu sei quem é Paulo, porque eu acompanhei o nascimento de Paulo até ele se tornar um homem adulto. Eu conheço Paulo, aquele cara que era religioso e agora é um homem cheio da unção de Deus. Eu conheço Paulo, eu conheço a história de Paulo antes e depois dele cair por terra, quando ele ouviu aquela voz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Os demônios não conhecem alguns flashes da vida de Paulo. Eles conhecem toda a vida de Paulo. E agora eles se dirigem para aqueles homens e dizem: olha, quem são vocês? Quando ele diz, quem são vocês? O que o demônio está dizendo é o seguinte: olha, eu conheço vocês, mas não reconheço autoridade na vida de vocês. Eu não reconheço vida com Deus. Eu não reconheço presença de Espírito em vocês. Eu não reconheço nenhuma unção da parte do Espírito de Deus na vida de vocês. Não reconheço. O que o demônio está dizendo: olha, vocês não têm autoridade de Deus
para me repreender. Sabe por quê? Porque na verdade, em todos esses anos, vocês trabalham para mim. Porque eles tinham pactos. Porque a vida deles estava atrelada à vida do demônio. E é isso, e foi para isso que Jesus fez com que Paulo permanecesse naquele lugar. Porque chegou o momento das potestades que operavam naquele lugar caírem por terra. E diz que o demônio, o endemoniado, ele avança sobre aqueles 7 homens e os deixam nus, completamente nus. Você imagina a vergonha para um judeu, nu, no meio da rua. Você imagina. Talvez você não tenha uma ideia, e a gente acaba não entrando muito nesse assunto. Quando Jesus foi crucificado, ele não foi crucificado com aquela peça, aquela roupa de baixo, não. Foi nu. Porque a Bíblia diz que ele foi exposto à humilhação. Então, o demônio humilha aqueles homens. E eles saem correndo. Eles fogem daquele lugar. Irmãos, essa notícia ela foi tão impactante, porque ela percorreu toda a cidade. Essa notícia ela foi tão impactante, porque quando as pessoas ouviam todos os acontecimentos, isso causou uma comoção geral naquele lugar. E pessoas começaram a crer, aqueles que não acreditavam no Deus que Paulo pregava. E começaram a procurar o apóstolo, sabe para quê? Para confessarem as suas obras mais, ou seja, para confessar os seus pecados. E esses que trabalhavam com feitiçaria, com magia negra, que trabalhavam com esoterismo, com misticismo, que tinham seus livros, né? Os seus livros para fazer a invocação das entidades. Diz que esses homens que trabalhavam com essas coisas, eles ajuntaram todos os seus livros na praça e tocaram fogo. E diz que num valor avaliado, né, mais ou menos em 50 e poucos mil denários. Imagina, irmão, um denário que equivale a 1 ano de trabalho. E aqueles homens pegam todos os seus materiais que não eram baratos e expõem tudo em praça pública e tocam fogo naquilo ali. Eu acho importante nós focarmos na confissão e na atitude daqueles homens de pegarem coisas que eram tão valiosas para eles e eles tacarem fogo. Sabe por quê? Porque quando você pega algo que te faz pecar e você guarda em algum lugar, algum dia você vai ser tentado a ir lá naquele lugar pegar de volta aquilo que te faz pecar. Mas quando você queima, quando você taca fogo, não tem mais retorno, não tem mais retorno. Quando o fogo ele pega, não tem mais retorno, porque é daqui para frente.
aquelas pessoas estavam envolvidas com seus pactos e elas precisavam confessar. Porque elas entenderam que as suas vidas não mudariam se elas não confessassem os seus pecados ocultos. Elas entenderam que precisavam queimar o pecado. Você imagina por que é que existem crentes? Eu não vou dizer os que estão lá fora, os que estão dentro da casa. Eu não estou falando de você aqui hoje, eu estou falando de uma forma generalizada, né? Por que esses crentes que congregam, que são membros, eles têm uma vida espiritual tão irregular? Por que é que esses crentes que congregam, eles têm uma vida espiritual tão medíocre? Não consegue orar? Nunca ora por ninguém? Tem medo de dar palavra de autoridade? Sempre precisam de alguém que ore por ela? Ou quando querem resposta de Deus, vão procurar alguém? Porque não conseguem ter uma vida íntima com Deus. Por que será? Tem 1 ano, tem 3 anos, tem 5, tem 10 na igreja? Quero que você preste bem atenção no que eu estou falando nessa noite. Por que que a vida espiritual não evolui? Por quê? E é interessante porque nós vemos pessoas chegando e crescendo e outras que já estão desde um começo não progridem. Por que será? Por que será que as pessoas têm tanto problema financeiro? Sempre o mesmo problema financeiro. Por que será? Vivem mergulhados até a cabeça, enrolados com as suas dívidas, com os seus problemas, muitas vezes fazendo inimizades por causa do dinheiro, muitas vezes lesando os seus irmãos. Nós precisamos parar de tratar os nossos problemas, de tratar simplesmente os sintomas dos nossos problemas. Nós passamos a vida toda tratando sintomas dos nossos problemas. Precisamos parar de tratar dos sintomas e começar a tratar a causa. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Pensa comigo. Você já reparou como são os olhos de uma pessoa que tem problema no fígado? Você já reparou? Ela tem os olhos amarelados, não é isso? Os olhos dela são amarelados. Então, vamos ver se existe algum colírio, alguma coisa para colocar nos olhos para melhorar, para maquiar, né? Para maquiar. Você já reparou como é a pele de uma pessoa que tem problema de fígado?
ela tem a pele rachada, né? Sua pele é totalmente rachada, principalmente na parte das pernas, da canela, é muito rachada. E aí? Vamos passar um creminho básico, né? Vamos passar um creme para tirar a rachadura. Mas isso vai curar o fígado? Não vai curar o fígado. Então a nossa vida cristã, muitas vezes, ela está pautada nisso. Em trazer um alívio. Tem alguma coisa, pastor, para me aliviar? Uma oração? Tem alguma coisa, irmão? Tem alguma coisa, profeta? Tem alguma coisa agora aí, missionário, que eu tô aqui angustiado, eu preciso de uma coisa para o momento. Porque quando se trabalha ali aquele momento do problema, ai que maravilha, então agora eu vou seguir. E aquilo que está me afetando lá dentro, continua. Porque eu só preciso de algo que melhore a minha aparência, o que me dê mais, o que me acalme no momento. Mas o problema está lá dentro. E esse problema precisa ser tratado. Eu quero, juntamente com você, invocar o nome do Senhor nessa noite, para que verdadeiramente haja um milagre na tua vida. Porque existem pessoas que estão presas nos seus pactos, existem pessoas que elas têm problema de relacionamento, porque isso vem de um histórico lá de trás de família. E eu não estou aqui nessa noite, tá? Eu não estou aqui nessa noite para fazer regressão, porque regressão não provém de Deus. Hipnose, regressão, isso aí, Deus não está nesse negócio. Mas a verdade é que existem crentes que estão amarrados, que estão presos, estão com a sua vida que não anda, que não prospera, que não consegue ser feliz, porque ainda estão envolvidos com o pecado. Estão presos. Estão presos. Omissão é pecado, preguiça é pecado, falta de responsabilidade é pecado, falta de compromisso é pecado. E tem muita gente presa a essas coisas. Então, levando o evangelho aí, alguém faz uma oração, alguém me abençoa, e pronto. E vamos depois para mais um culto. Mas a palavra de Deus é ignorada. Os pecados, não existe uma confissão para Deus, porque é difícil confessar aquilo que está me dando prazer. Então eu não quero falar, Senhor, me liberta, porque eu estou com desejo de fazer de novo. E eu não vou lutar, eu vou colocando a coisa toda para debaixo do tapete. Vai levando e vai levando, até a gente ver, até quando esse tapete ele vai conseguir esconder que a minha vida não é uma vida que Deus tem para mim. Fica de pé, fica de pé. Conheço Jesus. E sei quem é Paulo. Mas vocês, por que alguém precisa ir na tua casa orar? Porque o demônio não reconhece você? É por isso?
Por que é que você deixa um ente querido teu, um filho, a mãe, o pai, o irmão, ou seja lá quem for, estribuchando dentro da tua casa, e você se desesperando no zap, procurando alguém, enquanto o parente, o teu familiar, está ali sofrendo na mão do demônio, e você procurando alguém para orar? O demônio não te reconhece. Está na hora dessas coisas ser quebrada. Porque está na hora do demônio olhar para você e dizer: conheço Jesus, sei também quem é Paulo, mas eu sei também quem é você. Conheço Jesus, sei quem é Paulo, e sei também quem é você, seja Maria, José, João, seja Roberto, seja quem for, mas uma ordem tua tem que fazer os demônios recuar. Mas entenda uma coisa: aquele povo, quando soube do acontecido, a Bíblia diz que isso causou temor neles. E eles acreditaram que havia um Deus que não era aquele que eles serviam. Porque quando nós, como cristãos, temos uma vida falida, quebrada, e eu não falo só financeiramente, eu falo espiritualmente, eu falo sentimental, eu falo uma vida social, ministerial, quebrada e arrebentada, você faz com que as pessoas não acreditem no Deus Todo-Poderoso. Porque eles vão dizer: como é que pode? Que Deus é esse que não mudou a tua vida? Eles acreditaram e diz que foram lá correndo fazer, sabe o quê? O que que eles fizeram? Confessaram o quê? Confessaram o quê? Quero dizer para você, se você entendeu que a tua vida não está como Deus quer, e você tem sido omisso com as coisas de Deus, que está com coisas ocultas aí que não precisa me contar, você já começa a vir aqui à frente, para você ter um acerto com Deus nessa noite, porque a tua vida tem que mudar e o nome de Deus ser glorificado. Não tem que ter vergonha. Eu vou lá na frente, quer dizer que eu tenho pecado, e daí? Vergonha não é confessar pecado, vergonha é carregar pecado. Vocês acham que eu fico feliz em ver vocês cheios de problema, em ver vocês tristes, chorando, muitas vezes pensando em parar porque nada dá certo? E aí eu começo: Senhor, o que está vendo? Será que o problema é o que tem sido ministrado para o povo? Aí eles foram confessar. Eles tinham coisas guardadas. Começaram a pegar as coisas que estavam guardadas. Começou a pegar aquilo que estava intocadinho. Começaram a pegar isso. Coisas que ficavam guardadas, que é difícil abrir mão, sabe? Aí eu quero Jesus, mas isso aqui, Senhor, eu quero andar certo na tua presença. Mas eu não consigo desfazer disso aqui. Eles foram lá e pegaram, e entenderam que só tinha uma forma de se livrar daquilo ali:
para não voltarem mais atrás. Vou tacar fogo, vou queimar e sair tudo. Vou queimar porque eu não quero. Eu não desejo mais isso para minha vida. Porque isso aqui me dá lucro, isso aqui me dá prazer, isso aqui me faz pecar, mas eu gosto. Mas eu entendi, através de tudo que aconteceu na vida de Paulo e daqueles judeus que foram envergonhados pelo demônio, que Deus tem o melhor para mim. E Deus não me chamou para ser envergonhado por demônio nenhum. Hoje o poder de Deus vai se manifestar na sua vida. E o demônio vai ter que te respeitar. O demônio vai ter que te respeitar. Eu não sei se todos que precisam vir aqui à frente estão aqui. Eu não sei. Porque eu não vejo 3, não vejo 4, não vejo 10 pessoas com uma vida ruim. Eu vejo muitas pessoas com uma vida atrasada, sofrendo, mas que precisam entender que com Deus não tem meio termo. Ou você serve ou você não serve. Ou você é santo ou você é mundano. Ou você almeja a unção de Deus para a tua vida, ou você desiste de uma vez. Mas se você está aqui, é porque o teu propósito não é desistir. E o Senhor quer tratar da tua vida nessa noite. Aleluia! Oh, Rabona Rabacandara! Aleluia! 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 Seja aqui na frente, seja aí no meio do povo. Comece a confessar. Comece a confessar. Comece a confessar. Comece a falar com Deus. Senhor, eu falo demais. Senhor, eu minto. Eu falo palavrão. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, eu gosto de pornografia. Senhor, eu tenho olhos maldosos, sim, com o meu irmão, com a minha irmã. Senhor, eu fico o tempo todo desejando. Em o nome de Jesus, confessa, 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 confessa. Senhor, eu sinto ódio de pessoas. Senhor, eu tenho questão pessoal, sim. Eu não sei porquê, Senhor, mas é aquela velha história de meu santo não bater com o santo daquela pessoa. Senhor, me ajuda, porque eu não consigo perdoar. Eu não consigo perdoar. Começa porque o Senhor, Ele vai tratar. É a causa, o Senhor vai tratar a causa. Deus não vai mais simplesmente colocar uma pomadinha. Não, Ele vai mexer, Ele vai mexer. Aonde está o problema? Ele vai mexer. Se é no teu coração, o Senhor começa a tratar do teu coração nessa noite. Receba, receba, receba. Receba perdão de Deus para a tua vida, para você aprender a perdoar, para você aprender a perdoar, para você aprender a amar. Você precisa amar, você precisa amar, você precisa amar, você precisa parar de ser um difamador, mas seja aquele que ministra palavra de bênção na vida do teu irmão. Todo pacto com a entidade cai por terra agora, em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus.
Em o nome de Jesus. As velas que você acendeu, as rosas, tudo em nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Toda a oferenda que um dia você fez e você não se desligou, vai cair por terra agora, porque não vai ficar demônio oculto aqui nesse lugar, porque é o fogo de Deus, o fogo de Deus começa a passar e a queimar, queima o pecado, queima os pactos, queima em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você agora está numa guerra. Você está numa luta contra o pecado. Você está numa luta contra aquilo que te afasta de Deus, que faz você levar um evangelho mentiroso e superficial. É por isso que os demônios não reconhecem a sua autoridade, por causa de uma vida errada, por causa de um evangelho mentiroso. Mas nessa noite você pega tudo que te faz pecar, você expõe em praça pública e você queima, porque você não vai mais se deleitar no pecado. Pois o bem que eu quero fazer não faço, e o mal que eu não quero, esse sim acabo cometendo. Ore. Você que está aí no meio, que você sente a necessidade de um obreiro orar por você, estende a tua mão, que o obreiro vai até você agora. Estenda a tua mão. Pastor, eu quero que alguém ministre sobre a minha vida. Levanta a tua mão, e o obreiro vai até você nesse momento. Levanta a tua mão, levanta a tua mão, levanta a tua mão, e alguém vai orar por você nesse momento. Continue confessando, continue confessando, continue confessando, continue confessando, porque a partir de hoje, vidas mudarão nesse lugar. Vidas mudarão. O evangelho não é brincadeira. Hoje, toda e qualquer potestade que rege a tua vida, ela cai por terra em nome de Jesus. Porque os pactos estão sendo desfeitos. Todo nome de entidade que você invocou nessa noite, fala com o Senhor: eu me arrependo, Senhor, porque da minha boca somente invocarei o nome do Senhor Jesus, o nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que só Jesus Cristo é o Senhor. Nessa noite, se você confessou os seus pecados, se você de coração você confessou e já falou com Deus: quando eu chegar em casa, Senhor, existem algumas coisas que estão guardadas na minha gaveta, nas minhas coisas pessoais. Eu vou pegar, Senhor, e vou queimar. Eu vou tacar fogo, porque, Senhor, não voltarei mais
a mexer com essa coisa que me faz pecar. Senhor, quando eu chegar na minha casa, todo contato de WhatsApp, Senhor, que me faz pecar, Senhor, aqueles nudes, Senhor, que eu mando, aquelas palavras maliciosas, Senhor, aquelas palavras maliciosas, meu Deus, aquelas mensagens maliciosas que eu troco com aquela pessoa, Senhor, eu vou apagar tudo. Eu vou, Senhor, não quero mais contato, porque está me fazendo pecar. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, queima tudo que te faz pecar. O meu viver é transformado. Você que está em paz com Deus, você que está em paz com Deus, agora o Senhor tem liberdade para trabalhar no teu interior. Agora Ele tem liberdade. Comece a receber a unção de Deus sobre a tua vida. Comece a receber a unção de Deus na tua vida. Porque agora é o Espírito quem prevalece sobre a carne. Você é uma pessoa espiritual. Você é uma pessoa de Deus.